Polícia investiga suspeitos de invadir casa no bairro do Santo Antônio. Motorista de transporte escolar é autuado por se negar a fazer teste do bafômetro. Você conhece algum idoso que ainda faz questão de votar? A gente vai mostrar a importância do voto na terceira idade. E ainda, time da Associação Paraibana de Deficientes Visuais se prepara para disputar mais um brasileiro da categoria. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos, está investigando um grupo suspeito de participação na invasão de uma residência no bairro do Santo Antônio, aqui em Campina Grande. Aquele caso que a gente mostrou ontem aqui no Borborema Notícias, que uma médica aposentada chegou a ficar amarrada durante a ação. O delegado Demétrios Patrício e equipe já estão bem adiantados no que se refere à investigação da invasão da residência de um casal de médicos no bairro Santo Antônio, na manhã da terça-feira. Estamos iniciando as diligências na fase de coleta e análise das imagens, né? Já estamos tentando fazer o trajeto da fuga desses elementos, bem com o rastreio, né, pelo sistema de radares do veículo, né, o Corolla que foi roubado desse casal. O delegado informou que a Delegacia de Roubos e Furtos localizou uma mulher, dona de uma conta, onde foi depositado cerca de R$30 mil que os ladrões conseguiram extorquir da vítima mediante ameaça. No mesmo dia, rastreamos a favorecida desse Pix, ela foi conduzida aqui à delegacia, ela prontamente abriu o aplicativo Home Bank dela, de fato não constava nenhuma transferência dessa natureza, então é alguém que está operando uma outra conta dela que ela até desconhecia, né? Esse pessoal usa, realmente, tem grupos criminosos especializados que utilizam contas bancárias de laranjas para justamente se acobertar e não serem identificados. O crime ocorreu quando a médica de 77 anos de idade saía de casa. Ela foi abordada por 4 assaltantes. A vítima estava sozinha e os ladrões passaram aproximadamente 1h30 dentro da residência. Para esclarecer esse crime, as imagens das câmeras de monitoramento são fundamentais. Olha, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na noite de ontem, um motorista de transporte escolar foi autuado porque se recusou a fazer o teste do bafômetro. Estão circulando nas redes sociais imagens de um ônibus de estudantes parado em um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-104. Esse ônibus pertence ou faz o transporte de estudantes da Prefeitura de Esperança. As primeiras informações dando conta de que o ônibus foi parado porque o motorista estaria embriagado. O policial Fernandes Neto vai explicar bem essa situação, porque não é bem assim, mas como foi parado num ponto da Polícia Rodoviária Federal, num posto, tem algum esclarecimento a fazer sobre o caso, né, Fernandes? Os nossos policiais estavam fazendo uma operação de fiscalização de transporte de escolares ontem, e foi abordado esse ônibus, que é da Prefeitura de Esperança. E normalmente em todas as abordagens nós realizamos testes de alcoolemia. Então, o condutor foi convidado a realizar o teste de alcoolemia e ele se recusou a fazer. Não havia sinais de embriaguez, mas ele não realizou o teste. A legislação brasileira hoje, no caso de recusa, impõe à pessoa que se recusar praticamente as mesmas penalidades de quando você faz o teste de alcoolemia. Que é a multa e a suspensão e a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir. Não tinha evidências de que ele realmente tinha bebido, mas quando a pessoa se recusa a fazer, existe a suspeita de que ele tenha ingerido bebida. No caso específico, o ônibus ficou apreendido, como é essa situação? Nesse tipo de situação, como a única irregularidade era essa, se for apresentado um outro condutor para continuar a viagem, que foi o caso, o veículo é autuado e liberado em seguida. Olha, a Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de receptar um notebook que foi furtado de uma escola pública aqui de Campina Grande.
O delegado Demétrios Patrício conversou com a nossa equipe sobre esse caso. Esse furto aconteceu numa escola pública do município aqui de Campina Grande, mais especificamente no bairro Cruzeiro, quando os bandidos arrombaram lá o estabelecimento e roubaram 80 equipamentos desse aqui, Chromebook. Então, o caso está aqui agora com a Delegacia de Roubos e Furtos. Uma mulher foi presa em que situação, delegado? Ela foi presa em flagrante pelo crime de receptação, tendo em vista que conseguimos rastrear um dos dispositivos, estava de posse dela. Ela era uma comerciante do José Pinheiro, mora lá na Baixinha, alegou que comprou esse dispositivo por R$50 de um indivíduo que passou na frente da casa dela, né, em condições de morador de rua, dependente químico. Então, sabia sim da origem ilícita dessa mercadoria, então foi por isso que foi lavrado esse procedimento. Faço apelo para a população que esse dispositivo, esse Chromebook, ele é rastreado, existe uma senha de bloqueio, então a pessoa que adquirir, até de boa fé, né, vai adquirir um dispositivo que não vai ter serventia nenhum para ele, tendo em vista que ele só vai funcionar com a senha que é habilitada na própria escola municipal e pode correr o risco e o desabor até de responder a algum procedimento, né, ou ter a sua casa invadida mediante busca e apreensão. Então, caso alguém se depare com um dispositivo dessa natureza, que proceda a devolução aqui, certo? E até de forma anônima, que iremos entender que ele está de boa fé e que foi mais uma vítima de algum receptador, ou quem sabe até do indivíduo que furtou esse estabelecimento de ensino. E a gente fala agora de eleições 2024. A Polícia Federal apreendeu R$300 mil em um carro no bairro de Tambaú, em João Pessoa. A Polícia Federal apreendeu no fim da manhã desta quinta-feira cerca de R$300 mil em espécie, encontrados dentro de um carro no bairro de Tambaú, aqui na capital, em João Pessoa. Segundo as informações da própria PF, este valor seria utilizado para a compra de votos, já que também dentro do veículo foram encontrados adesivos e santinhos de um candidato às eleições. 2 homens foram presos e conduzidos até a Superintendência da Polícia Federal, onde prestaram esclarecimentos sobre o caso. Junto com eles, os celulares também foram apreendidos para poder obter mais informações sobre o caso. Depois dos esclarecimentos, eles foram liberados. Ainda falando de eleições, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando a fiscalização nas rodovias que cortam o estado da Paraíba durante esse final de semana. O objetivo é evitar o transporte irregular de eleitores. Nós estamos com as equipes trabalhando, visando prevenção de acidentes e garantir a segurança de todos durante os deslocamentos, assim, principalmente no domingo, né? O intuito é fazer com que todos consigam exercer o seu direito de voto, mas que sejam exercidos com segurança, né? Durante os deslocamentos, evitar aquelas imprudências que causam acidentes para que a pessoa possa chegar incólume lá no local de votação. Veículos completamente lotados ou superlotados, enfim, o que é que pode e o que não pode, por exemplo? Veja só, principalmente pessoas em cima do veículo, em cima de carrocerias, não é permitido por falta de segurança. Qualquer pessoa que esteja ali em cima de uma carroceria de um veículo, em caso de acidente, de uma colisão, de uma saída de pista, de um capotamento, essas pessoas não vão ter proteção nenhuma. Então esse tipo de transporte a gente vai tentar evitar que ocorram, para que as pessoas cheguem em segurança no local de votação. Fernando, existe alguma situação aqui em que a pessoa, o condutor, tem algum documento, olha, eu posso circular pela BR porque eu estou transportando o eleitor, essa coisa assim, isso, não existe isso, como é? A Justiça Eleitoral, ela emite, né, portarias de transporte de eleitores. Então, o transporte irregular ele vai ser fiscalizado em conjunto com a Justiça Eleitoral. Mas, assim, documento que dê salvo-conduto não existe, né? Mas, assim, existem aqueles veículos que estão autorizados pela Justiça Eleitoral para transportar eleitores. Fazer a coisa dentro do que tem que ser feito, né? Exato. Para evitar problemas, né? A segurança de todos, principalmente do eleitor, é o mais importante nesse momento, para que cada um consiga exercer o seu direito de voto de forma segura.
E a gente vai falar agora da campanha do Ministério Público do Trabalho contra o assédio eleitoral. E olha só um detalhe, a Paraíba, segundo dados lá do MPT, é o terceiro estado onde os trabalhadores sofrem mais assédio eleitoral. A campanha do Ministério Público do Trabalho vem constatando que nos dias que antecedem as eleições, os trabalhadores vêm sofrendo cada vez mais pressão do ponto de vista do assédio eleitoral. Até ontem, em todo o território nacional, foram registradas 564 denúncias. Infelizmente, a Paraíba figura entre os 3 principais estados onde foram realizadas denúncias. Na Bahia foram 75, em São Paulo 73 e aqui no estado da Paraíba, figurando na terceira posição, 37 denúncias de assédio eleitoral já foram registradas. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, Rogério Citônio, falou sobre o crescimento desses números ao longo dos últimos dias. Esta eleição, no final de semana agora das eleições, o sábado e o domingo, o Ministério Público do Trabalho estará de plantão com servidores e procuradores para uma apuração imediata das denúncias que cheguem ao órgão, possibilitando inclusive a eventual flagrante de práticas de assédio eleitoral e aí com o apoio, né, da Polícia Federal, da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal, se for o caso. É importante dizer que o plantão ele funciona para canalizar essas denúncias. As denúncias podem ser feitas de forma presencial nas unidades do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, em João Pessoa, Campina Grande e Patos. E aqui é importante dizer que a PTM de Campina Grande também estará de plantão no final de semana das eleições. Pode ser feita também a denúncia através do nosso site, que é a prt13.mpt.mp.br, pelo aplicativo MPT Pardal e também pelo nosso número de WhatsApp, que é o 83 3612 3128. E ainda falando em eleições, no Brasil o voto é um direito fundamental e também um dever cívico para grande parte da população. No entanto, existem algumas exceções, especialmente para aqueles que se encontram acima dos 70 anos. Na reportagem a seguir, a gente vai mostrar a importância do voto na terceira idade. Com 72 anos de idade, Paulo Nepomuceno continua votando e acha de extrema importância a participação dos idosos. Eu acho que todo cidadão tem o dever de votar, não porque tem 71 anos, 70, ser idoso, mas é uma obrigação de escolher os seus candidatos. Não é um dever nosso escolher os bons candidatos, ver qual é o melhor e escolher os nossos candidatos. O senhor Severino Almeida tem 79 anos de idade. Ele fala que enquanto puder ir até o local de votação, ele vai votar. Até enquanto eu estiver podendo chegar lá e assinar, eu estou indo para lá votar todo ano, se for possível. É muito importante que os idosos participem do pleito eleitoral. Não tem a obrigação, mas eu diria que é um dever cívico, né? O direito da pessoa idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa diz que a pessoa idosa ela goza de todos os direitos fundamentais de todas as parcelas da população. E aí a gente pergunta por que é importante que eu, enquanto idoso acima de 70 anos, eu não posso ficar em casa no domingo, ver. Mas por quê? Porque você precisa, e todos os cidadãos precisam, né, ter esse contato de representatividade. Né? Quando ele está em uma urna e escolhendo um candidato, precisa escolher aquele candidato que vá para Será que está sendo positivo para a pessoa idosa? Quais são as propostas que se tem? Né? E a gente precisa olhar para frente. Por exemplo, existe uma perspectiva de que o número de pessoas idosas só vai crescer. Então, se políticas públicas forem implementadas no sentido de valorização da pessoa idosa, é positivo. Então, está sendo positivo para ele hoje, para um idoso hoje, mas também lá no futuro, né? Para os filhos, para os netos, né? E hoje uma coisa que a gente tem bastante particular é que os idosos eles estão vivendo mais, né? E a gente está vendo idosos que têm pais idosos, né? Então existe um contexto social muito relevante nisso e que é importante que eles estejam com os seus direitos resguardados, estejam com aquelas pessoas que lutam por uma política pública, né? Que ressalve e resguarde
o direito deles. Em Campina Grande existe mais de 28 mil eleitores com mais de 70 anos de idade. Já o Nordeste tem mais de 3 milhões de idosos com mais de 70 anos de idade. Vamos mudar de assunto, olha, falar de oportunidade. As inscrições para 550 vagas em cursos técnicos do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, em Campina Grande, terminam hoje. Paulo Pessoa dá os detalhes, ainda dá tempo, viu? Aqui no campus de Campina Grande, nós estamos ofertando 450 vagas para os nossos 5 cursos que são integrados. Então, o aluno que entra aqui no campus, ele faz o ensino médio junto com o curso técnico em mineração, informática, petróleo e gás, química e edificações. Como podem ser feitas as inscrições? As inscrições se encerram hoje, vão até às 23h59 e são feitas totalmente online pelo nosso site estudante.ifpb.edu.br. As inscrições elas são gratuitas, como também todo o curso. Em relação à avaliação, os estudantes que se inscrevem, eles são submetidos a uma prova, são avaliados? Como acontece essa seleção? A nossa seleção, o primeiro processo é a validação da inscrição. O candidato precisa estar muito atento ao nosso edital, ler o edital e prestar muito atenção na documentação que é exigida. E a avaliação ela é feita em cima das notas de língua portuguesa, matemática, geografia e história dos 3 últimos anos que o aluno cursou, o 6º, o 7º e o 8º ano. Porque os nossos alunos entrantes, eles vão ainda concluir o 9º ano agora em 2024. No que diz respeito a cotas, existem? Existem sim, nós temos a cota de 50% das nossas vagas dedicada aos alunos que vêm de escola pública, além das cotas para os alunos com deficiência, quilombolas, negros, povos originários. A seguir, a equipe da Associação Paraibana de Deficientes Visuais está na reta final da disputa do Brasileiro. E a gente volta falando de esporte e do time da Associação Paraibana de Deficientes Visuais, que está se preparando para o Campeonato Brasileiro. E para tentar o título, tem novidade no time. Mas olha, o grupo que os campinenses caíram não é fácil, não. O treinamento é intenso. O foco agora é na parte tática e de finalização. Não é para menos. Na próxima semana, o time da APADEV de futebol de cegos vai disputar o Campeonato Brasileiro em São Paulo. E a equipe se reforçou, a começar pelo treinador, que agora é o experiente Roderley Ferreira, bicampeão paralímpico em 2004 e 2008. Mais um desafio na minha vida. Estamos se dedicando bastante. A equipe, teoricamente, já estava formada, vieram já do regional. E nós estamos colocando a nossa filosofia de trabalho, que é um pouco diferente do que eles vinham jogando, mas eu fiquei muito feliz no que eu vi, né? Nos atletas, a dedicação deles, de entenderem que mudou a filosofia de jogo, mudou o trabalho. Não gosto de falar isso, mas por enquanto tá tudo certo, tudo que a gente planejou. Dentro de campo também tem novidade. Livson é carioca e vem do futebol de cegos pernambucano. A expectativa dele está lá em cima. A expectativa é grande, né? A galera tá focada e a equipe tá dando todo o suporte pra gente. Então, está aqui para poder lutar e vamos que vai ser duro. Johnson é paraibano de Alcantil e está no time desde o início. Ele sabe muito bem o que representa esse sonho de vencer a Série A. Todo mundo concentrado e focado para buscar esse título inédito, né? Trazer para Campina Grande. Sim, é muito importante, né? Essa mistura de atletas. E eu sou paraibano, aí tem um menino lá da Bahia. Aí essa experiência que nós temos, vamos conseguindo assimilar bem o trabalho para a gente conseguir o nosso objetivo, né? O time de Campina Grande estreia na próxima terça-feira no Campeonato Brasileiro Série A de futebol de cegos.
O time está no grupo C, que já é considerado como o grupo da morte. Os adversários são a equipe da Acergues do Rio Grande do Sul, a PADV de São Paulo e a Passe de João Pessoa, em um verdadeiro clássico, não apenas local, mas nacional do futebol de cegos. A rivalidade é muito grande, é igual no Rio, igual Flamengo e Vasco. Então, não tem favorito. Todo mundo vai com a garra e vai vencer o melhor. Os meninos vão honrar Campina Grande, sabe? Nós pegamos uma chave muito difícil, que estão chamando aí de chave da morte, mas lembra aquele copo meio cheio, meio vazio? Eu vejo o copo como meio cheio, né? Se a gente pega uma chave difícil, nós vamos chegar um pouquinho mais preparados na segunda fase. Então a torcida aqui de Campina Grande, a torcida da Parev pode esperar uma equipe guerreira, uma equipe que vai competir de igual para igual com todos os grandes aí, com atletas de seleção brasileira, mas nós vamos lá, pezinho no chão, com muita humildade, e nós vamos dar trabalho. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Esperando. Até lá.